Boa tarde. Hoje, dia 24 de maio de 2025, o Psicodrama Público de São Paulo trouxe na sessão de hoje a Loja Mágica, uma invenção muito importante entre tantas facetas do psicodrama que a gente conhece. E hoje estiveram aqui presentes todos esses participantes do grupo Improvise, que é um grupo que já faz história aqui no psicodrama há mais de 20 anos e está sempre inovando, como vocês sabem, é sempre novo. É sempre jovem esse grupo, porque acompanha as tecnologias, acompanha o que está acontecendo no mundo e vai trazendo gente nova, sempre tem gente nova na trupe, né, no grupo, e isso é muito gostoso da gente ver como as coisas se renovam, né? Nessa sessão de hoje da Loja Mágica, nós tivemos 27 pessoas, e claro que tinha sete do grupo, então 20 pessoas, e é um número que vem aumentando no psicodrama público de São Paulo, que está online, não é? Porque isso tem sempre mais ou menos pessoas, conforme a época do ano também. E dentre tudo que foi de bacana aqui, que teve o aquecimento, gente, vou contar para vocês que tinha de pano de fundo dessa loja mágica a imagem de uma loja daquelas lamparinas da Turquia. E isso me deixou assim já viajando. Inclusive, eu tenho aqui em casa duas lamparinas dessas que eu coloquei na minha varanda. Porque é uma coisa assim, é isso daí. Porque isso aí é emblemático, isso é Turquia, e isso é uma alegria, Legal. né? É, essas daí, isso mesmo, todas as cores, eles têm muitas dessas lojas, né? O povo turco é um pouco parecido com o povo brasileiro, eu acho, sabe? Eles têm, assim, uma coisa mais da informalidade, do dar um jeitinho. Eles, não sei se eles têm alguma expressão assim, mas para mim, me parece que são, assim, parecidos com os brasileiros. Enfim, vamos falar da sessão de hoje. Mas para falar da sessão de hoje, eu vou começar assim, em vez de trazer logo quem está coordenando, eu vou pedir para alguma das pessoas participantes falarem um pouquinho da sua emoção do que aconteceu hoje. Por exemplo, eu vou pedir para a Graziele, que trouxe alguma coisa para trocar na loja mágica, então eu quero que ela diga para a gente alguma coisa sobre a emoção que ela leva consigo. Obrigada, Gelsi. É, não é a minha primeira vez no psicodrama público, mas foi a minha primeira vez. Hoje eu conheci o grupo Improvise, né? E eu acho que a palavra para traduzir esse sentimento é que foi mágico, né? Foi muito prazeroso, foi muito tocante. A dinâmica deles, né, de trazer a troca, a sensibilidade de leitura daquilo que eu coloquei como o que eu gostaria de obter da loja, né, é quase como se eles conseguissem ler os meus pensamentos, que nem eu mesma tinha lido, né? Então, foi de uma sensibilidade e de uma riqueza de detalhes, né, que deixa a experiência muito mais emocionante, que deixou muito mais forte até do que eu tinha trazido, que já era para mim muito, né, muito significativo. Então, foi uma experiência assim, que me deixa muito. É como se fosse mais um pedacinho que vai completando a gente enquanto pessoa, né? Que a gente todo dia vai se construindo, né? E hoje foi mais um tijolinho ali na minha construção. Eu acho que foi muito gratificante. Assim, sou muito grata por ter conhecido vocês. O Blevio com as músicas, ficou assim, eu fiquei arrepiada todo o tempo, né? A delicadeza com que ele traz, né? As relações que ele faz entre o que a gente traz, eu e as outras pessoas trouxeram, né? E enquanto a loja se move ali para preparar, né? O que a gente pôs foi muito legal mesmo. Assim. Sou muito grata.
Muito obrigada pelo seu depoimento. E veja só, como ela falou, quanto o psicodrama é cada vez melhor, quanto mais os psicodramatistas prestam atenção em quem está na plateia e no que está dizendo. Porque quanto mais imerso a gente fica ali, mais a gente percebe o que que a pessoa está trazendo. Porque eu não esclareci no começo, na loja mágica. Você vai pedir algum objeto, alguma coisa, que vai ser, vai ser traduzido em objeto, né? E você vai levar um objeto em troca. E esses objetos físicos, é lógico que estão representando questões é, mentais, espirituais, enfim, né, de relacionamentos e tudo mais. Então, nesse sentido, é que como que um objeto pode ser entendido por quem está prestando atenção, está ouvindo de verdade a pessoa do público que está trazendo alguma coisa, né? Então vamos ouvir mais uma conversinha aqui agora da Anne. Anne, conta para nós, porque tem uma outra coisa, Anne, que algumas pessoas trouxeram o seu objeto e isso foi feito a troca toda com os atores psicodramatistas também. E as outras pessoas do público, como eu mesma, a gente imaginou o que a gente queria levar e o que queria trazer, e isso também tem uma vivência emocional da gente. Então conta para nós um pouquinho, Ana. É, eu senti que muitas vezes quem estava participando, a Graziele, né, em destaque ali, conversando com o grupo, que o que ela queria levar também tinham algumas nuances do que eu também queria levar, o que ela buscou também, o que ela trouxe também, sempre teve nuances com, eu imagino, com que cada um do grupo, né, veio buscar, assim. Eu vou pegar um pouquinho a fala dela, com as músicas, eu acho que elas foram presentes, tanto para a gente que estava na plateia, quanto para Graziele e a Terezinha, é Terezinha o nome dela? É, eu acho que foi um presente para a gente, assim. Tinha uma música que eu nunca tinha ouvido, que eu até escrevi aqui para eu procurar depois, e eu vi, e agradecimento, gratidão mesmo. Eu pude identificar o que eu quis buscar e o que eu levei, que faz parte da gente, né? Que a gente levou faz parte de nós, né? É isso. Obrigada. Obrigada, Anne. Muito boa a sua fala. Agora vamos pedir para a Luciana Canage que nos conte também um pouquinho da sua vivência de hoje na loja mágica. Oi, pessoal, Gostei, tudo bem? eu gostei Vocês me muito. ouvem? É Desculpa, A Luciana que estava na plateia, Lu. perdão, perdão. Eu gostei muito, assim, da ideia, assim, de que a loja fosse mágica, né? Então, que eu poderia imaginar o que eu quisesse e de trazer a magia, assim, para minha vida, eu acho. Eu acho que essa ideia da loja mágica foi muito bacana, assim. As músicas, da Metamorfose Ambulante, acho que encaixou muito bem, assim, de abrir um pouco a cabeça, né? Então, foi bem interessante mesmo. E as intervenções, junto com essa leveza da equipe, que tinha esse ar, de leveza, de alegria, de comicidade, né? Então, foi uma experiência muito rica. Obrigada, gente. Obrigada, Luciana Canage. Eu vou pedir para Luciana Nakayama esperar mais um pouquinho, para eu não perder aqui a ordem, porque dentre os participantes, quem não falou ainda foi a Leia Kellerman. Então, eu vou pedir para a Leia dar um pitaco aqui para nós, assim, conta alguma coisinha que te chamou a atenção na sessão de hoje, na loja mágica. Além de tudo que as três pessoas antes de mim falaram, que também sentia, também ecoou muito. A coisa da imersão da música também foi muito. Ela te leva num outro patamar, eu acho, né? Em outro esfera emocional, vai tocando a música, entra em memórias, entra em convívios, entra numa série de outros lugares também. Mas o que eu achei muito legal
já tinha vivido a loja mágica dentro de um contexto terapêutico, já fiz a loja mágica com outras pessoas, mas o que eu achei muito diferente é que não tem só, né, quem está dirigindo, né, mas a devolução do resto do grupo, né, o que eles constroem para devolver é uma coisa que vem muito, são muitos olhares, são pedacinhos de olhares diferentes, como se a gente tivesse imerso, né, em 360 graus, um olha por cima, um olha por aqui, um olha por ali, e aí tem uma devolução, é o que a Graziele falou, de coisas que eu nem sabia que estavam lá e que estavam. Então, eu acho que isso eu acho que é a grande beleza, a beleza do encontro, né? Eu acho que essa coisa do encontro e ter mais gente contribuindo para te devolver nessa dinâmica que foi a loja mágica, eu acho que é muito rico, muito gostoso. Então, é uma coisa que é como se a gente saísse estufada, assim, o mundo abre, né? O teu interno aumenta e gera mais vozes, mais olhares, mais possibilidades. Para mim ficou muito isso. Muito obrigada, Leia. Foi um prazer te ouvir. E vou até falar uma coisa aqui para vocês. A Leia ainda vai dirigir aqui para o Psicodrama Público de São Paulo. Então, inclusive, acho que vai ser daqui a poucas semanas, né? Então, vamos aguardar ansiosamente pelas surpresas que ela vai trazer para a gente. E agora vamos ouvir a Luciana Nakayama, que a gente tem duas Lucianas hoje. Então, fala alguma coisa para nós, Luciana. Desculpa, Gelsi, eu tô tão acostumada que as pessoas costumam errar o meu sobrenome, que é o do meu marido, na verdade, e eu esqueci que tinha outra Lu, perdão. E são dois sobrenomes que me parecem vindos do Japão, né? Então, mas não foi o seu caso, desculpa. Bom, hoje eu fiquei na técnica, mas antes de falar da técnica, eu queria só falar sobre o que me impressiona dentro do psicodrama é a força do grupo. Vou fazer cola aqui um pouquinho para falar da Leia. Eu não sou psicóloga, eu sou atriz, mas dentro do psicodrama, estou desde 2007 aí com o Grupo Improviso, e sempre me impressionou essa questão da força do grupo e essa coisa do inconsciente coletivo, que para mim é sempre uma loucura, assim, como o grupo realmente ele se estabelece aqui, né? Eu não estou falando do Grupo Improviso, eu estou falando do grupo que estava na sala, né? Nós aqui, né? E as pessoas que saíram. Então, essa potência que é o grupo, ela sempre me marca dentro das intervenções do psicodrama, das intervenções do improviso com o teatro de reprise, ou hoje com o tema que é a Loja Mágica. E a loja, ela é encantadora mesmo. E durante a pandemia, nós descobrimos esse lugar nas salas do Zoom, né, para poder fazer esse trabalho. É, ela não está com a gente hoje, mas também foi uma pesquisa muito importante da Janaína, com o Edu, que já saiu, enfim. E esse lugar que eu ocupei hoje, então, é uma direção aí, né, entre aspas, dentro desse multiverso aí, ou desse universo do Zoom, né? E poder, então, jogar as pessoas para uma sala uma outra sala, né? No caso, eu faço com o grupo para o preparo, né? Ou destacar aqui, né? E tem esse lado também que hoje eu me vi muito nesse aprendizado que é o Zoom a cada dia, né? Então, as escolhas que precisam ser muito rápidas, né? É, se vou colocar no imersivo, ou se não vou colocar, se no imersivo eu vou usar determinada imagem ou outra. Então, também são resoluções muito rápidas que a gente vai tomando ali e que acaba se complementando com o grupo novamente, né? Então, para mim, fica essa potência que é esse trabalho, né? E a potência que é o grupo. E é sempre um privilégio ser parte. Obrigada. Obrigada, Luciana. Foi um aspecto importante que você trouxe, porque realmente saber lidar com essa coisa do Zoom faz muita diferença. E é realmente uma direção, quando você escolhe se vai por aqui, se vai por ali, isso faz parte também da sequência de tudo, né? Porque não é só uma apresentação, né? É como que isso influencia a participação das pessoas. E vocês viram que o público ficou cativado e permaneceu até o fim, e até ao ponto de que nós temos hoje quatro participantes aqui na entrevista, o que é uma coisa que mostra
o envolvimento que a gente teve, né, nessa sessão. Obrigada, Luciana. Agora vamos ver quem mais quer falar. Temos o Amauri. Amauri, dá uma palavrinha para nós. Bem, estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Então, eu escutei os participantes, né, que estavam na plateia e que também participaram das trocas. E é interessante porque a gente também entra numa coisa um pouco mágica, tá? A gente toma esse papel aí né, da vendedora ali, dos ajudantes e tudo mais, e a gente entra nessa vibe um pouco mágica, né? E a gente tá ali inteiro, por mais que seja uma vibe mágica, a gente tá inteiro. E é interessante porque é uma coisa muito delicada, não pode ser tão escrachado, né? A gente tá inteiro e não pode ir de mais, nem de menos. Então, assim, é um trabalho que ele está permeado por muita delicadeza. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com essa delicadeza do que a pessoa traz, que é muito íntimo. Eu gosto muito de fazer a loja mágica e quando eu faço, eu tô já me preparando já desde antes. Na verdade, a gente sempre se prepara antes, né, grupo? A gente está sempre se preparando o tempo antes. Quando a gente fala que vai fazer alguma coisa, a gente já está se aquecendo, por mais que sejam semanas antes. Mas no dia específico eu fico bem diferente do que quando é para um teatro de reprise, né? Eu tô no grupo já faz 8 anos, não, 7 anos. Faz 7 anos que eu tô no grupo, pouca coisa. Mas a Luciana me assustou hoje, porque eu não sabia que era tudo isso que ela tava. Pô, Lu, 18 anos você tá, né? Caramba, 18 é muita coisa. Pois é. É minha idade. E desde que eu entrei, assim, esse é o lugar, né, a loja mágica que mais mexe, assim, nesse sentido de cuidado, né? Tem que ter um- uma pessoa mais ligada à psicologia lá atrás, dentro da loja mágica, acho que mais do que outros trabalhos que a gente faz, e é uma responsabilidade, né? É grande a responsabilidade. É isso. Sim, essa responsabilidade leva vocês que estão atuando, né, como atores a ter um pouco de alegria, um pouco de comédia e, ao mesmo tempo, dentro de um limite, porque quando tá tendo a representação assim mais na parte de alegria, a emoção da pessoa que está trazendo a sua questão passa por um outro lugar também, né? Que passa por uma leveza, sem perder a profundidade do que está sendo tratado ali naquele momento, né? Uhum. Obrigada, Mauri. Vamos para Patrícia. Conta para nós, Patrícia, um pouquinho. É, bom, agora eu posso dar bom dia com tranquilidade para todo mundo e para o grupo, né? Porque eu acho que é importante também contar para vocês que a gente normalmente, antes de qualquer trabalho, o grupo improvisa e entra 1h30 ou 1 hora antes desse trabalho, para que a gente possa se aquecer, saber que está tudo ok, que está tudo preparado, né? Isso é muito importante, né? Até porque hoje, por exemplo, o meu computador, que até ontem à noite estava tudo preparado, tudo ok, tudo montado, hoje ele travou e eu não conseguia entrar. Então, assim, por um lado que notifiquei o grupo, logicamente, pelo celular, mas é diferente fazer no celular e fazer no computador para nós, né, que estamos aqui por conta da imersão e de tudo mais. Mas assim, foi importante para mim também saber que o grupo se autoconduz, né? Que ele não depende de um, que se um não tiver, o grupo vai dar um jeito de fluir, né? Ter a Lu com a gente, sabe? Leve muito, assim, sem palavras, né? E todo o grupo, lógico. E eu faço também, dou um pouquinho mais de brilho à voz da Lu, até de falar como é bom trabalhar em grupo, né? E aí eu tô falando do grupo de todos nós que estávamos na sala, né? Como é rico trabalhar em grupo.
A Lu falou, né? Eu sou atriz e sou psicodramatista, sou sociodramatista, na verdade, e é muito bom, né? A Loja Mágica te dá uma escuta diferente, te traz um lugar diferente do lugar do teatro de reprise ou do psicodrama, mais clássico, e ela te dá. Trabalhar no universo online, desculpa, trabalhar no universo online é uma coisa diferente também. Então, eu gosto da loja mágica presencial, eu acho ela incrível. E eu acho que é uma outra loja mágica online. Não é o mesmo. Vou usar um nome horroroso, que eu não gosto, produto, mas não é produto que eu queria, era encanto, sabe? São encantos muito diferentes, né? Então é isso. Eu queria agradecer. Obrigada, Gui. Obrigada, Patrícia. E o Marco Túlio, gostaria de falar alguma coisa também na nossa entrevista? Eu gostaria de destacar a importância aí da construção, como vários aqui falaram, né, da construção em conjunto, né? Que o grupo, o conjunto é forte. Inclusive se manifesta, por exemplo, na construção até das trocas, né? Dos presentes, dos desejos, né? Porque muitas vezes não é algo, vamos dizer, só, vamos dizer, um desejo específico, né? É uma construção. E que troca é essa? Que desejo é essa? Então eu digo, a gente e também o público e também vamos dizer, quem está coordenando, vai também construindo aos poucos uma pessoa e vai descobrindo aos poucos também o que realmente importa. E também a própria pessoa também vai se descobrindo também, né? Isso é muito importante. E tudo feito numa delicadeza, como você disse também, até às vezes é uma comicidade que faz com que a pessoa fique mais leve, mais à vontade, sem perder a ternura e também a profundidade, tá? E como várias pessoas no final disseram, leve, estando, ternura. Então, essa construção desse clima é muito importante durante todo esse processo, porque a loja na verdade, é uma grande casa em que todos são bem-vindos, né? E que de alguma forma todos ficam com saudades, porque a saudade é uma coisa boa, né? Então, todo mundo fica com um carinho bem especial aí. Obrigada, Marco Túlio. Muito bom que você falou para a gente. Ainda temos o Blévio e depois a Rosane, que a gente vai deixando para o final, né? Vamos lá, Blévio. Legal, Gelsi. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela acolhida, né, que você proporcionou para a gente. Queria agradecer também a Rô, né, pelo convite, pela oportunidade, né, que ela proporciona para nós, né, dirigindo o grupo. Eu sempre fico muito feliz, né, estando junto, né, do grupo, que é um grupo muito azeitado, né, muito bem sintonizado, né, e eu me divirto muito, né, com os atores e atrizes, né, e tudo mais. E eu acho muito legal na loja, né, que ela é uma espécie de ilha, né, que eu acho que ela faz assim, quem participa, né, uma ilha em que a gente vai para um lugar assim imaginário, né, uma coisa como é importante a gente também ir para esse lugar, né, desenvolver essa coisa do imaginário, né, a gente sai um pouco por um instante e depois a gente volta transformado, né. Essa contribuição diversificada eu achei muito legal também, né, cada um poder oferecer alguma coisa, a sua leitura, né? E eu tento entrar um pouquinho com a minha leitura na parte da música, né? Dar um pouco esse contorno musical, enquanto as coisas vão sendo preparadas nos bastidores, né? E eu acho muito legal todas as barreiras tecnológicas que foram sendo removidas, né, pelo grupo Improvise, cada vez sabendo utilizar de uma forma incrível, né, a tecnologia, o Zoom, né, e aproximar pessoas, né, que estão muito distantes fisicamente e que nesse instante da loja mágica a gente ocupa esse mesmo lugar imaginário, leve, alegre, né, e transformador. Então, muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigada, Blévio. Agora, Rosane, vou tirar você do silêncio. A palavra é sua.
Eu acho que maior parte das coisas já foram faladas, eu acho incrível, né? Algumas coisas que foram faladas aqui pelo público, principalmente, né? Acho que é gostoso de ouvir. É, queria, acho que mais agradecer ao grupo Improvise, acho que por essa conexão, essa sensibilidade, esse conhecimento, né, que foi adquirindo ao longo do tempo, o Blevio, que a gente tenta trazer ele para o grupo e ele resiste, não é? Anos, anos. Mas a gente consegue de vez em quando que ele venha e é esse show de sensibilidade, competência, que é uma coisa para nós maravilhosa, né? Uma tranquilidade, assim, a calma, né? Que ele tem aos participantes de forma geral. Eu acho que assim, talvez o que tenha, né, se ressaltou aqui a tecnologia, que é uma coisa que a gente realmente estuda muito antes da pandemia, a gente já fazia algumas experiências tecnológicas com o Facebook, então a gente tem né, uma intimidade, vamos dizer. A gente, eu digo o grupo, porque eu não sei se tenho tudo isso, mas como grupo a gente vai desenvolvendo essas competências, né? A tecnologia, a equipe, né? Que está junto, que ensaia, que briga, né? Que se desentende, volta e vai, né? Muitas coisas. É, e acho que o que a gente busca com a loja mágica é um pouco diferente de outras modalidades. Acho que a gente busca a inspiração das pessoas, né? Então, porque a gente não sabe com o que está lidando. Aquilo que a pessoa está trazendo para trocar, a gente não sabe o que significa para ela. Algumas pessoas contam, outras a gente deduz, a gente intui, mas a gente não sabe. Então, é uma coisa que as pessoas se expõem e ao mesmo tempo não se expõe nada, porque não sabemos o que estava se passando quando se pede uma coisa qualquer, né? A gente vai trabalhando com essas deduções e buscando essa sensibilidade, e as pessoas se sentem brindadas, mas de verdade a gente não sabe o que ela levou, né? Isso. É, ela está levando vamos pôr, um vaso, mas o que está nesse vaso, né? Nós não sabemos, né? Então, isso é muito intrigante, mas ao mesmo tempo muito inspirador, né? E acho que a última coisa que eu falaria é assim, é a questão estética, né? A busca da estética para nós é uma coisa muito importante, muito relevante. Não que eu ache que isto é absolutamente necessário para outros trabalhos, não. Mas a gente acha que isto acentua o poético da arte que o psicodrama contém, né? E é uma coisa que a gente gosta, né? Por isso a gente tem gente de teatro no grupo. Então, dá para fazer psicodrama sem caprichar nessa estética? Claro que dá, e todo mundo deve fazer, né? Mas a gente tem né, este olhar que eu acho que acentua a arte e o poético do que tem no psicodrama. Acho que é isso que eu falaria. E agradecer muito a vocês o convite, sempre muito bom participar. E hoje recebida pela Gelsi, que é uma companheira de percurso político e tudo que tem de social no psicodrama. Que bom que temos uma Gelsi e, e alguns psicodramatistas que olham para isto, né? Porque o psicodrama é social, ele não é só psicoterápico e tal, ele tem esse viés, né? Sim, verdade.
Obrigada, Rosane. Muito bom que você colocou aqui para a gente, principalmente a respeito do psicodrama, né? E esse caminho que vocês estão percorrendo da tecnologia, desenvolver cada vez mais a comunicação com a tecnologia, assim, é muito bom, né, para todos nós. E isso também que você falou de que a gente faz um psicodrama e não sabe o que a pessoa estava trazendo de lá de trás, assim como muitas vezes a gente faz um psicodrama do mais simples que for, e a gente não sabe quem do grupo saiu mais beneficiado. Às vezes fica sabendo depois, se a pessoa fala com a gente e tal, mas a maior parte das vezes a gente nem sabe. Mas a intuição funciona sempre, e sempre por esse modo de agir, de estar junto com todas as pessoas e prestando muita atenção. A gente não, parece que o mundo é só esse aqui. E quando é E presencial, o mundo está servir, né? E servir essas pessoas. Acho que esse é servir o a engano. essas pessoas. Servir as pessoas. Isso. E não, e sair sem saber para quem você serviu muitas vezes, né? E isso daí é maravilhoso, é uma coisa mágica também do psicodrama de modo geral, né? Gente, muito obrigada a todos. Nós fizemos uma entrevista mais longa, mas não dá para tirar nada do que nós falamos aqui. Ela vai assim mesmo para o YouTube, onde poder, as pessoas que não estiveram presentes vão poder saber um pouquinho do que aconteceu hoje no Psicodrama Público de São Paulo. Muito obrigada a todos e até o próximo Psicodrama Público. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada.